Você sabe essa oração do Santo Anjo da Guarda em latim? Eu não. Também não. É assim. Enseridei, cui custas mei, mi típico micho petata chupena, ilumina custódia recetigo bena, amém. Que legal, Annalise. Nossa. Eu sei só Ave Maria. O professor chegou. Bom dia, crianças! Santo dia, irmão Luiz Maria! Muito bem! Vocês estão num dia santo que vai ser cada vez mais santo com essa quaresma de São Miguel que nós estamos aprendendo sobre as virtudes. E hoje nós vamos aprender sobre uma virtude muito importante, que é a virtude da fé. Isso mesmo, crianças. E hoje eu vou deixar na surpresa. Vamos aprender com um personagem da Bíblia que aprendeu muito a viver a virtude da fé. Quando tudo parecia que ia dar errado, ele confiou em Deus e sempre ele via a vitória de Deus. Então vamos agora, antes de tudo, rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e que São Miguel Arcanjo, durante toda essa quaresma, possa nos proteger e nos abençoar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, Combatei e rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nós vamos aprender hoje, crianças, sobre uma virtude que é muito, mas muito importante, que é a virtude da fé. E a virtude da fé, ela é a base para termos a virtude da esperança, para termos depois a virtude mais importante de todas. Vamos ver se vocês sabem qual é a virtude mais importante de todas. Cri, cri, cri. Fé. Não, essa é a primeira, é a base de todas. Mas tem uma, eu vou dar uma dica. Está escrito em 1 Coríntios 13 que se a gente não tiver essa virtude, não adianta nada ter as outras virtudes. Muito bem, uma salva de palmas. Está lá, depois não vou abrir agora a Bíblia, mas lá em 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu tenha dom de tocar violão como Ronald, de rezar em latim como Annalise, de fazer brincadeiras como a Mariana, da alegria da Mariana, ainda que eu tenha todos os dons, se me faltar o amor, não adianta de nada. Então, o mais importante de todas as virtudes, que move todas as virtudes, é o amor. O outro nome que a Bíblia dá para o amor é caridade. Caridade não é somente dar uma ajuda para uma pessoa pobre. Caridade não é somente dar uma esmola para uma pessoa. Caridade é um amor que vem do fundo do coração, para os pobres e para os ricos, para os que são mais velhos e mais crianças, para todos. Para todos. É o amor que vem de Deus. Só que para a gente receber a virtude da caridade, o primeiro passo é a virtude da fé. Por quê? Fé é você receber o amor de Deus. Fé é você acreditar não só que Deus existe, mas que Deus é amor, que Deus te ama. Fé é como você ligar na tomada para poder funcionar o aparelho. Então, a verdadeira fé recebe o amor de Deus. A fé leva à esperança, porque a esperança diz: se Deus me ama, Ele vai me dar tudo. Então eu não preciso me apegar a nada nessa terra. E a fé e a esperança me levam ao amor. Ora, se Deus me ama tanto, o que eu tenho que fazer de volta? Amar. E essa é a virtude da caridade. Mas para chegar lá, a gente precisa fortalecer a nossa fé. A porta que a gente entra para a igreja é a fé. A porta que a gente entra no coração de Deus cheio de amor é a fé. E hoje eu quero pedir a vocês que procurem na sua Bíblia o livro do Gênesis. Vamos lá, crianças, para todas as outras crianças aprenderem também, eu quero que vocês me digam, vocês que já estão aprendendo, o livro do Gênesis está no começo
ou no final da Bíblia? Começo. Final. Eita, calma aí, vamos chegar num consenso. O livro do Gênesis está no começo ou no final da Bíblia? Começo. Ah, agora sim, muito bem. Então, se está no começo da Bíblia, é fácil de encontrar. Na verdade, vou dar uma dica verdadeira, mas uma dica melhor ainda. É o primeiro livro da Bíblia. E no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, vocês vão abrir hoje no capítulo 12. Quem já achou, sei. diga amém. 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 Então, vamos ver, deixa eu ver. Dessa vez eu vou pedir para o Ronald ler para a gente Gênesis 12, versículo 1. Pode ler, Ronald. O Senhor disse a Abraão, deixa teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Amém. Essa para nós é a palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, o Ronald foi generoso. Ele leu o versículo 1, o 2 e o 3. E quase que o Ronald lê o nome de Abrão como Abraão. Vocês prestaram atenção que aqui está escrito Abrão, mas o Ronald imediatamente corrigiu. Por quê? Porque Abraão vai se chamar Abraão no futuro. Mas aqui, no início, ele se chama somente Abrão. Sabe por que Deus muda o nome dele? Porque ele acredita em Deus e quando ele passa a acreditar muito em Deus, Deus diz, por causa da sua fé, você vai ter um novo nome, Abraão, que significa o pai de muitos povos. Então eu quero contar para vocês rapidamente a história de Abraão. Abraão era um homem normal, como eu e como todos vocês. Ele também foi criança, como vocês, e quando ele era criança, o pai dele, que chamava Taré, ensinou para ele uma religião que não era uma religião verdadeira. Por quê? Porque quando Deus criou todos os povos e depois do dilúvio veio Noé, então depois de Noé veio a Torre de Babel. Vocês estão lendo a Bíblia, não estão? Sim. Então, o que aconteceu quando veio a Torre de Babel? Eu quero saber de vocês, crianças. O que aconteceu na Torre de Babel? Nenhum de vocês sabe? Na Torre de Babel. Caiu a Torre de Babel? Mas olha, deixa eu lembrar. A Torre de Babel todos falavam uma só língua. E o que aconteceu depois? Todo mundo começou a falar a mesma língua? Não, ao contrário. Todos falavam a mesma língua, mas aí eles se encheram de orgulho e quiseram construir uma torre maior do que Deus. E aí o que Deus falou? Mandou um anjo para lá para confundir. Cada um começou a falar uma língua diferente. E daí que surgiram os países falando as línguas diferentes. Por quê? Porque eles foram orgulhosos, quiseram ser maior do que Deus e aí se afastaram de Deus. Abraão nasceu em um desses lugares que estava afastado de Deus. E aí Deus se manifestou para Abraão e disse para ele: deixa a tua terra e vem para o lugar que eu te levar, para que você adore o Deus verdadeiro. E na terra de Abraão, sabe quem que eles adoravam? Eu já ensinei para vocês, vocês lembram? As estrelas. Isso mesmo, eles adoravam as estrelas. E hoje em dia também tem pessoas que adoram as estrelas? Sim. Como que elas adoram as estrelas? Sendo que as estrelas são os reis. Que as estrelas são o quê? Os deuses. E como que elas seguem as estrelas hoje em dia? Isso não é verdadeira fé. Signo. Isso mesmo, é superstição. Dizer que o signo que vai decidir que a minha vida, hoje eu vou vestir de branco, vou vestir de vermelho, porque o meu signo diz que eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, isso que Abraão abandonou. Deus tirou Abraão desse povo que adorava as estrelas e disse: você vai adorar o Deus verdadeiro. E Abraão teve fé. Ele confiou em Deus e ele saiu da sua casa. Na sua casa tinha dinheiro,
na sua casa tinha comida, na sua casa tinha uma cama quentinha, tinha tudo de bom, mas ele confiou em Deus e Deus deu tudo para ele, não faltou nada. Ele foi para uma terra desconhecida porque ele teve fé. Então, quando Abraão ouviu esse chamado, ele teve fé. E a esposa de Abraão, algum de vocês sabem como ela se chamava? Sara. Sara, muito bem. O nome dela antigamente era Sarai. E Deus também mudou o nome dela para Sara, porque disse que ela ia ser a mãe de muitos povos. Mas como que ela ia ser a mãe de muitos povos? Se Sara não podia ter filho. Ela tinha essa doença que chama esterilidade. Ela não podia ter filhos. E aí Deus falou, pode deixar, que eu vou te dar esse presente de ter filhos. E Deus disse para Abraão, Abraão, pode me pedir tudo o que você quiser. E Abraão tinha muitas riquezas já. Deus tinha dado muitas coisas para Abraão. E ele disse, meu Deus, de que adianta eu ter tantas coisas se eu não tenho um filho para eu poder abraçar? Um filho para poder ter tudo isso que eu tenho ficar para ele? E Deus disse, você vai ter um filho. Mas aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos se passaram e Abraão já estava bem velhinho e Sara estava bem velhinha. Sabe quantos anos que Sara tinha? 90. Nossa, essas crianças estão lendo a Bíblia, hein? Agora eu acho que vocês não vão saber a outra pergunta. Quantos anos que Abraão tinha? 100. Rapaz, Ronald, me surpreendendo, viu? Parabéns! Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Para os homens isso é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Deus disse para Nossa Senhora, para Deus nada é impossível. Então Deus fez uma mulher de 90 anos, imagina, bem velhinha, ficar com a barriga bem grandona e nasceu um filho que chamou Isaac. Então, Deus mostrou para Abraão o que é ter fé de verdade. Quando parece que não vai dar certo, deu certo. E ainda uma outra coisa que aconteceu. Quando essa criança cresceu, Deus pediu a Abraão que entregasse esse seu filho para ele e que Deus ia levar o filho dele para o céu. Mas aí Abraão ficou triste, sim ou não? Sim. Mas ele ficou desesperado? Sim. Não. Porque ele tinha fé e esperança em Deus. Na Bíblia diz, lá na carta aos Hebreus, que Abraão sabia que Deus era poderoso, até para ressuscitar o seu filho, para cumprir a promessa dele, de que Isaac ia ter muitos filhos. Então, quando o menino ia morrer, Deus salvou a vida do menino e mostrou para Abraão que ele é o Deus de milagre. Eu quero saber se você também já passou por alguma prova de fé. Eu quero saber se teve algum momento da vida de vocês. Diz, pode dizer. Essa história de Abraão, isso aqui também está me lembrando a história de Jesus. Porque Abraão ia botar o filho dele para morrer, só que aí Deus falou que não pensava mais, que era para ele botar um carneirinho. Porque ele era o único filho de Abraão. E Deus botou o único filho dele, Jesus, para morrer na cruz por nós. Olha, Annalise, você me surpreendeu agora, porque eu queria que todas as crianças entendessem isso. O que aconteceu com Abraão foi um sinal, uma profecia do que iria acontecer com Jesus. O filho de Abraão iria morrer. Por quê? Por causa do pecado de toda a humanidade. Mas quando o filho de Abraão iria morrer, o anjo disse, não, ele não vai morrer. Esse carneirinho vai morrer no lugar dele. E eles acharam um carneirinho preso nos espinhos. E ali o carneirinho que foi sacrificado no lugar do filho de Abraão. Agora o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, esse não encontrou um carneirinho no lugar dele. Ele foi sacrificado pelos meus pecados e pelos pecados da humanidade inteira. Então Isaac foi uma prefiguração de Jesus. Jesus deu a vida para nos salvar. Abraão não teve a dor de ver o filho dele morto numa cruz. Mas Deus Pai teve a dor de ver o filho dele morto. Sabe para quê?
para que eu e você estivesse no céu. Entendeu, Ronald? Sim, irmão. E agora me diz, qual é a sua dúvida? Como na história de Abraão, né, com seu filho, Isaac representa a gente e o cordeiro representa Jesus, porque Isaac ia ser sacrificado, mas na hora, não, quem foi sacrificado foi o cordeiro, e Jesus é o cordeiro. Exatamente, e ainda tem uma coisa mais profunda ainda, não somente a gente iria morrer, porque morrer a gente morre, mas a gente iria morrer a morte eterna. Nós iríamos para o inferno por causa dos pecados, mas Jesus sofreu as dores no nosso lugar para que a gente não tivesse a morte eterna. Agora, tudo isso que vocês estão me falando, cada um de vocês, isso é fé. Quem ensina isso é a palavra de Deus, é a igreja, é Jesus Cristo que nos ensina. Isso que vocês estão falando é fé. Então nós temos fé que Jesus morreu na cruz para nos dar o céu. Então, olha só, eu quero meditar com vocês não somente a fé de Abraão. Abraão passou uma prova muito difícil de fé e mesmo assim ele acreditou em Deus. Às vezes, a gente diz que acredita em Deus e acredita mesmo, mas quando acontece uma coisa muito difícil, a gente acredita mais ou menos. Às vezes a gente diz assim, Deus é bom, Deus me ama, mas quando acontece uma coisa muito difícil, a gente às vezes duvida de Deus. Já aconteceu na vida de vocês, crianças? Ou então na vida de algum parente de vocês que passou por um momento muito difícil e quase perdeu a fé? Sim, E vocês lembram de alguma história? eu lembro de uma. Sim. No começo do ano, meu irmão ia voltar para Recife para pegar as coisas dele para ir morar lá em São Paulo. Aí, meu avô estava conversando com minha mãe sobre a mala, só que aí ele foi no cabeleireiro e aí de manhã ele morreu. E aí minha mãe já estava vendo o dinheiro para comprar 3 passagens para eu e meu irmão ir, só que antes dele morrer, só que já estava muito caro. Aí quando ele morreu, aí minha mãe falou assim, você vai para Pernambuco agora e pro funeral do seu avô. Aí ela foi ver o dinheiro da passagem e para nós 3 estava o dinheiro que minha mãe tinha. E aí deu para comprar as 3 passagens e a gente foi pro funeral do meu avô. Só que antes eu dei uma relíquia de Padre Pio e uma medalha de Jesus Milagroso para minha mãe, falando que isso ia acalmar ela. Só que aí quando eu descobri que meu avô tinha morrido, eu fiquei perguntando para Deus, por que Deus? Por que você fez isso com meu avô? Você amava muito o seu avô? Amava muito, era o único avô que eu tinha, que eu já tinha perdido um e ele era meu último. Aí eu fiquei perguntando para Deus por que ele tinha sido isso com meu avô, e aí quando eu voltei de Pernambuco, eu fui direto para a igreja me confessar, falando que eu tinha duvidado de Deus. Mas olha só, gente, a Annalise contando um testemunho de que ela passou por uma prova na fé. Tá vendo? Isso é verdade, isso acontece com todos nós. Todos nós, quando passamos um momento difícil, a gente fica sem entender. Mas você não fez errado, Annalise, você conversou com Deus. Você perguntou, por que Deus? Por que Deus? E aí Deus dá uma resposta no nosso coração. E a resposta que Ele dá é que Ele preparou o céu para a gente. É que Ele não queria a morte, mas a morte entrou no mundo por causa do pecado. Então muitos de nós, um dia, as pessoas que nós amamos vão morrer. Mas nós temos fé na vida eterna. Irmão, Então também tem uma isso história. fortalece o nosso coração. Pode dizer, Ronald. Minha mãe perdeu para ganhar, porque meu avô morreu, né? Aí ela quase que ficou sem fé. Ela passou 2 anos perguntando para Deus, questionando Ele, até que no dia do show da Madre Kelly, no Aleluia, meu pai se converteu. Por isso que eu falo às vezes que ela perdeu para ganhar.
porque Deus acaba transformando uma coisa que é uma dor num amor, né? Às vezes um momento de dor é um momento de grande crescimento espiritual. E agora o seu pai continua caminhando na fé junto com Deus? Tá vendo? Então, às vezes, um momento de dor, por exemplo, eu conheço famílias que estavam brigadas, divididas, e aí uma pessoa da família, por exemplo, um pai, um avô, fica com câncer, com uma doença. Aí o que acontece? Todos da família se unem, todos da família se confessam, todos da família começam a rezar, se perdoam, voltam a falar um com o outro, e aí Deus transforma uma dor em amor. Então, isso é fé. Fé é quando nos momentos difíceis a gente reza para Deus e Deus nos dá força. A Annalise passou por uma prova, ela podia se revoltar com Deus, mas não, ela rezou e se confessou também da sua dúvida. Mas Deus fortaleceu o coração dela para ela não perder a fé. Hoje nós vamos fazer como Abraão. Abraão parecia que não ia ter jeito, parecia que nunca ele ia ter um filho porque ele já estava idoso, parecia que ele ia perder o filho depois, mas ele confiou em Deus e Deus honrou a confiança, a fé de Abraão. Vamos hoje, na nossa oração, pedir a Deus que nessa quaresma de São Miguel, Ele aumente a nossa fé. Mesmo quando acontecer algo difícil, até mesmo quando nós perdermos alguém que nós amamos muito. Às vezes, por exemplo, nosso pai, nossa mãe, um irmão, uma irmã, um avô, uma avó, porque Deus conforta o nosso coração com a fé de que nós não fomos criados só para essa terra, nós fomos criados para o céu. Mais uma vez, nós fomos criados para o céu. Para todas as crianças do mundo ouvirem, nós somos criados para o céu. Muito bem, crianças. Que essa alegria do coração de vocês já seja uma antecipação do céu. Vamos agora rezar nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheia da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel,
príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muita pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu miserável pecador. Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me. Assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração meu Deus, meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria, e impetrai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos. E quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo, assisti-me na luta final, e que o vosso bládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, o dever de vocês vai ser um dever muito fácil, que dá para fazer até no recreio. Vocês vão agora para o recreio, eu vou tocar o sino, mas vai ser muito fácil e vai ser feliz, porque o recreio é um momento de ser alegre, né? Então vai ser um dever de casa feliz. Vocês vão pensar pela fé, vocês vão imaginar como é o céu. Como deve ser o céu? Será que no céu é melhor que parque de diversão? Sim! Será que no céu é melhor do que comer algodão doce? Sim! É melhor do que comer morango do amor? Sim! O céu é melhor do que todas as coisas boas que existem aqui na Terra? Olha, é melhor do que viajar para a serra, do que viajar para a praia, do que viajar para o campo. É melhor do que uma festa de aniversário, é melhor do que tudo. Então eu vou pedir para vocês o dever de casa. Vocês que já têm algum parente de vocês que já foi para o céu, você, por exemplo, o Ronald e a Annalise, vocês vão imaginar o avô de vocês lá no céu, mas agora ele não é velhinho lá no céu. Lá no céu ele é jovem, ele está brincando, está andando de bicicleta, está junto com Deus, está muito feliz. Vocês vão imaginar ele num lugar lindo, mais belo dos jardins, com rios, com flores, com frutas, com tudo de bom. E vocês, crianças que não têm ainda nenhum parente de vocês que já foi para Deus, vocês só vão imaginar o céu, com as pessoas cantando, brincando, com os anjos, tá bom? E na próxima aula vocês vão me dizer o que vocês conseguiram ver com os olhos da fé e da imaginação, tá bom? Então agora é a hora do nosso recreio.